aquele papo do nosso erro de novo, associado à superfície terrestre e tudo mais? Na hora que a gente vai traduzir todo esse erro sobre a planta, né, sobre o mapa, sobre o vetor, é mais um erro que a gente tem que se preocupar. Então a gente está falando de erro, sobre erro, sobre erro. Conforme a gente possa minorar isso, melhor. Quanto mais a gente possa relegar isso a segundo plano, pior para todo mundo, né? E aí eu vou falar rapidamente aqui do GPS, né, que todo mundo já trabalha com GPS, mas a gente não entende muito bem como é que é feito esse procedimento de triliteração. Então a gente tem o sistema de posicionamento desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos em 1970. Ele é fruto da junção de dois programas, o TMATION da Marinha e o 681B da Força Aérea. E aí é interessante, como a gente está pensando e está vivenciando as tecnologias mais recentes, que até o início de 2000, o sistema tinha margem de erro proposital de cerca de 100 metros. Era um sistema próprio do governo americano. No entanto, a partir daí, o GPS foi aberto para uso dos civis e essa margem caiu entre 5 e 20 metros. Mais uma vez, você tem um GPS aí no celular? Ótimo. Você pode utilizar dependendo do tipo de trabalho que você vier a fazer, né? Hoje você tem, por exemplo, GPS geodésicos. Se você vai corrigir uma imagem, por exemplo, para casar uma imagem de satélite com outra, eu quero que essa copa de árvore bata exatamente com essa copa de árvore, um erro de 5, 4 metros não vai te bastar. Uma árvore que está aqui e a outra que está lá, é a mesma árvore, você vai ter erros grosseiros na tua representação de imagem. O GPS geodésico hoje ele chega a precisão milimétrica. Precisão de 8 milímetros, 9 milímetros. A gente vai falar um pouquinho desse GPS mais para frente. E o GPS ele é baseado em 27 satélites, são 24 em órbita mais 3 backups, caso aconteça alguma coisa, né, alguma colisão, ou enfim, pife alguma coisa, você tem o backup funcionando, que orbita a Terra aproximadamente a 19.300 metros, realizando 2 órbitas diárias. Então, esse é o nosso camarada aí, para quem não conhece, né, o Navistar, é o satélite, né, que a gente torra a paciência atualmente, e ele, na verdade, ele está sempre associado a um cálculo orbital para que você tenha em cada ponta terrestre pelo menos 3 emitindo sinal para que você possa representar determinada localização na superfície terrestre. Os receptores, então, eles fixam a posição calculando o tempo de percurso dos sinais de rádio, pelo menos para 3 satélites, e o procedimento é o de trilateração. E aí tem alguns slides aqui que apresenta como é que é feita essa alocação. Um primeiro, quando um satélite é detectado, gera-se uma esfera de referência sobre a área que ele está cobrindo, no caso. Tá? A partir do momento que eu tenho um segundo GPS, eu tenho 2 esferas. Tá? Essas 2 esferas, quando elas são encontradas, eu sempre trabalho com a possibilidade de 2 pontos. Não sei se vocês concordam. Se eu tenho 2 esferas se cruzando, essas 2 esferas elas têm 2 pontos de contato em comum. Teria o primeiro ponto e o segundo ponto. Eu acho que no próximo está mais claro para visualizar. Eu tenho o arco mostrando exatamente onde é o encontro desses 2 satélites. Por que eu preciso de um terceiro? Justamente, o terceiro, ele vai, quando ele for detectado, ele vai me dizer qual é o falso verdadeiro desse satélite. Ele vai realizar um terceiro cruzamento, mostrando que na superfície terrestre, a minha área de englobamento seria uma e não a outra. Então a gente tem que ter sempre 3 satélites, né, através desse procedimento de trilateração, para a gente pensar a localização da superfície terrestre. Então, é assim que vocês conseguem sinal, tá, de satélite. Bom, e sempre quando a gente começa a pensar a espacialização, nós podemos categorizar um pouquinho dos produtos que são gerados. Esses produtos, no caso, são os mapas, né, os mapas ou as plantas. E existem algumas categorizações que nós podemos começar a pensar nas suas diferentes implementações de como esse mapa pode ser trabalhado. Então, o mapa, como eu falei com vocês já desde o início, é uma representação, ele não é a realidade transmitida, ele é parte da sua percepção sobre aquela realidade transmitida. E, tendo em vista isso, nós temos aqui 4 grandes categorias: mapa temático, mapa numérico, mapa cadastral e o mapa de rede. Cada um com como é que pode dizer? Com seu objetivo, né?
O mapa temático, vocês devem ter visto vários aí ao longo da carreira de vocês, que nada mais é do que a distribuição espacial qualitativa de uma grandeza de estudo. O domínio do atributo ele pode ser nominal ou ordinal, seja uma lista de valores, seja uma escala de medida. Pô, mas uma escala de medida não seria quantitativo? Não quando nós transformamos essa escala de medida em classe. Eu não estou trabalhando com 4%, 3%, trabalhando com uma classe de medida, uma faixa classificada de 0 a 5, 5 a 10, 10 a 15 e assim sucessivamente. Então, são os tipos de mapas temáticos que a gente pode trabalhar, sempre através de atributos nominais ou ordinais. Então, nesse sentido, um mapa, um dado qualitativo, um dado quantitativo, ele pode ser qualitativo, mas um dado qualitativo não pode ser quantitativo, muitas das vezes. O mapa numérico, aquele slide estava errado ali, o mapa numérico, diferentemente, é a distribuição espacial quantitativa da grandeza de estudo, através de um intervalo ou razão. E aí, a gente tem muito associado a dados, né, no caso, como é que pode dizer, associados à climatologia, por exemplo, temperatura, pressão, muitas das vezes também associado a esse tipo de mapa, elevação, enfim, a gente pode pensar essa distribuição numérica, dados sociais também, enfim. O mapa cadastral contém objetos geográficos individuais, então eu tenho o cadastro de cada um dos meus polígonos, ou das minhas linhas, ou dos meus vetores, no qual eu começo a estabelecer um cadastro. Esse cadastro pode ser simples ou complexo. Vocês todos, na verdade, estão mapeados aí. E outra, mais ainda, vocês todos estão georreferenciados. Vocês cometerem um crime aqui, nessa sala aqui, e ligarem para casa, vocês vão ser localizados. Por quê? Porque vocês vão estar estabelecendo relações com as torres de celular. Né? A mesma coisa aqui, o cadastro que vocês possuem, onde é que vocês estão, qual o nome de vocês, CPF, quanto vocês ganham, inclusive, pode ser simplesmente espacializado em um banco de dados. E aí a gente pode até pensar, se eu posso falar mais para frente, mas vocês já devem ter ouvido falar dos setores censitários do IBGE. Como é que o censo é produzido. E por que o censo ele trabalha com unidade de 300 famílias, por exemplo? Eu estou me adiantando um pouquinho aqui. Porque se ele trabalhasse com valores individuais, você imagina um dado de valores individuais caindo na mão de vamos chamar assim, um técnico do crime. Eu vou saber quem eu posso roubar dessa sala aqui, por exemplo. Se ele ganha 20 mil, ela ganha 12 mil, pô, vou no de 20 mil. Eu vou estar invadindo a privacidade da informação de cada um de vocês. Então, por isso que o censo ainda é a unidade, no caso, pública, né, de trabalho de informações sociais. Mas é lógico, vocês podem produzir bancos de dados cadastrais individuais. Muitas das vezes vocês têm clientes, por exemplo, associados à energia, telefonia, enfim, isso aí já está feito. E essas bases, no caso, essas bases de dados são extremamente caras. Tá? Você comprar... Eu não digo nem que... É quase não vendável. Tá? A partir do momento que você é diretor de uma empresa de telefonia, você vender o dado dos seus clientes, amigo, você está pedindo para atravessarem o teu caminho. Tá? E a gente vai falar de qualidade de base já já. E o mapa de rede, que contém objetos com topologia arco-nó, utilizado para redes conectadas. Então nós temos a rede de distribuição elétrica, como um exemplo, uma rede viária, como outro tipo de informação. Por que a rede é importante? Porque a partir do momento que eu tenho informações em cada um desses vetores, a gente já vai falar de como é que isso é produzido, a partir do momento que eu tenho informações aqui, se eu tenho uma rede aqui de distribuição de energia, eu tenho alguma obra sendo implementada aí, alguma ação na linha, eu sei exatamente quem está sendo atingido, eu sei exatamente quanto eu estou perdendo dinheiro, eu sei em quanto tempo eu vou recuperar aquela informação. Em tráfego, eu posso saber quantos carros estão passando ali, qual o percentual de deterioração na pista. Enfim, eu posso começar a complexificar minhas perguntas a partir das minhas redes. E aí, vai de cada um a aplicação desses dados para mapeamento. E aí a gente começa agora, a gente fala um pouquinho de cartografia, a gente começa a falar um pouquinho de geoprocessamento. É engraçado porque muitas pessoas nunca ouviram falar de geoprocessamento, ou na sua grande maioria não desconhecem a terminologia da palavra, mas todo mundo lida com geoprocessamento. Como eu comecei a falar aqui, vocês trabalham, por exemplo, com o Google Earth. O Google Earth, na verdade, nada mais é do que uma ferramenta, um SIG, um Sistema de Informações Geográficas, que lida com características associadas ao geoprocessamento. E o que é o geoprocessamento?
ele representa a área do conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e computacionais para tratar a informação geográfica. Então, ninguém sai da faculdade e fala, o que você vai fazer? Vou fazer geoprocessamento. Se você for um programador, você vai fazer geoprocessamento. Você vai produzir linguagem para garantir o tratamento da informação geográfica. Mas todos vocês, e eu, por exemplo, nós somos usuários do geoprocessamento. Nós nos baseamos na tecnologia do geoprocessamento para produzir informação. Tá? Eu, como falei com vocês, eu não sou programador. E, associada a essa informação geográfica, os dados, né, com essa distribuição geográfica são os mapas que a gente acabou de visualizar, a potencialidade dos mapas. E aí a gente começa a pensar qual é a utilidade do geoprocessamento, desde as mais simples às mais complexas. E é isso que vocês vão ter que como é que posso dizer? Vão ter que entender que o geoprocessamento, por exemplo, é ferramenta. O geoprocessamento não é fim. Não adianta nada vocês serem técnicos que sabem muito de geoprocessamento sem aplicação. Você ser um técnico em GIS, você vai ser um grande, entre aspas, clicador de botão. A partir do momento que você alia as técnicas de geoprocessamento à sua área de atuação, aí sim você dá um salto qualitativo na sua produção. E aí, voltando aqui para as utilidades de geoprocessamento, nós temos, por exemplo, a identificação e classificação de situação espacial de interesse. Então, nessa sala, por exemplo, eu posso identificá-los pelo nome, por exemplo. Eu posso classificá-los pelo sexo, posso classificá-los pela presença ou ausência de cabelo. Acho que eu sou o único aqui. Não, tem alguns companheiros aqui que estão comigo também. Mas a gente tem como fazer essa classificação a partir de um tema único. E aí vocês começam a pensar, e aí eu estou brincando nesse exemplo, nessa sala aqui, quais são as perguntas que eu posso fazer para nos agrupar ou para nos separar. E aí vocês começam a pensar isso com informações do espaço geográfico, em relação a ruas, em relação a hospitais, em relação a tipos de vegetação, em relação à geologia, em relação à geomorfologia, pedologia, enfim. E aí a nossa brincadeira começa a ganhar um vulto mais denso, no caso. Então, isso, a identificação e classificação, é uma das coisas mais básicas do GIS, tá? Do geoprocessamento, no caso, desculpa. Partindo da identificação e da classificação, nós temos o monitoramento e análise dos diversos fenômenos existentes, no caso, criação de previsões razoáveis e geração de informações especializadas. A partir do momento que eu identifico os meus objetos e eu começo a classificá-los, eu posso começar a trabalhar com monitoria. Eu posso começar a trabalhar com análise. Qual o percentual de população feminina e masculina nessa sala? Qual é o percentual percentual não, qual é a classificação da faixa etária do meu público? E aí eu posso ir desde da sociologia até a engenharia de petróleo mais especializada, porque vocês vão ter perguntas diferentes, mas que trabalham no mesmo ambiente, através de monitoramento e análise, que cada um vai perguntar da maneira que bem entender. E aí, a partir desse monitoramento e análise, nós temos que nos ater, mais uma vez, nós somos enfim, geógrafos, engenheiros, geólogos, arquitetos, que a gente tem que pensar uma ferramenta como apoio de decisão. Né? Um apoio à decisão para equacionar problemas socioeconômicos, urbanos e ambientais. E aí, a gente começa a pensar aqui algumas funcionalidades bastante iniciais do geoprocessamento, por exemplo, sobre o roteamento. Qual o melhor caminho, por exemplo, para a linha de metrô? Então, quais seriam esses temas? Vocês concordam que classificação de uso e cobertura do solo é importante, para a gente saber onde é que o metrô vai passar? Pedologia é importante? Geologia? Localizações de áreas para a implementação de estação? Infraestrutura no subsolo para a implementação de um metrô? Mais o quê? Informações referentes a qual a população que vai consumir desse metrô? A gente já está começando a complexificar o tema. E aí eu posso complexificar até não querer mais. Eu já vi trabalho, que vai utilizar o GIS para mapear os caminhos, olha só, os caminhos que os gongolos fazem na terra. Por quê? Por conta de percolação de água no solo. Será que isso é importante para o metrô? Não sei. Quem vai me dizer é o técnico que vai avaliar a situação. É por isso que, mais uma vez, clicar botão é muito menos do que a capacidade de definir uma rota para o metrô.
Na realidade, nenhum de nós aqui, isoladamente, vai ser, como é que posso dizer, vai ser completo numa avaliação de qual é a melhor linha para o metrô. Mas aí sim, na congregação de vários técnicos de diferentes áreas, nós podemos, através de diálogo, pensar como responder uma questão como essa. Padrão. Qual o padrão de distribuição, por exemplo, da dengue em Fortaleza? Então, como é que essa situação espacial de interesse se dá? É uma outra pergunta que a gente pode fazer através do GIS. Modelo. O que acontece com o clima se desmatarmos a Amazônia? A gente tem um cenário, a gente coloca uma taxa de destruição, uma taxa de aumento, por exemplo, e a gente vai conseguir visualizar como esse modelo se comporta. Localização. Onde são as áreas com declividade acima de 20%? E aí, mais uma vez, a gente começa a pensar a nossa sociedade. A gente estava conversando ali um pouquinho antes da palestra sobre o direito. O direito ambiental hoje, uma das coisas mais difíceis de vocês pensarem o direito ambiental, até mesmo porque a legislação é confusa, em relação, estou falando de CONAMA, estou falando de Código Florestal, né, vocês estiveram acompanhando aí as movimentações. Quais são as áreas onde você pode ou não pode construir? Discutir topo de morro, discutir as APPs, né, discutir possibilidade de implementação de APAs. A APA é escolhida a dedo porque tem uma floresta bonitinha ou porque tem tantas árvores lá, não é assim. Então, na verdade, a partir de um cruzamento de uma série de dados, você pode começar a partir para a definição. Uma das mais simples, por exemplo, é trabalhar com quais são as áreas com declividade acima de 20%. Trabalhou, no caso, né, 45%, estou falando aqui da cidade do Rio de Janeiro, né, as áreas de APP, no caso. Se você cruzar uma informação, uma imagem de satélite com essas áreas, você rapidamente descobre essas áreas. Se discutir as faixas marginais de proteção da cidade do Rio de Janeiro, através de um ambiente que cruze informações de rio, de área protegida pela faixa marginal de proteção e onde existem casas, eu posso simplesmente, em 10 minutos aqui, dar para vocês um resultado de quantas casas estão dentro dessa área de interesse. Agora, quem são essas áreas, né? Ou quais são essas áreas? Quem participa dessas áreas aí são questões que o poder público vai responder associada ao seu interesse, né? Jardim Botânico, por exemplo, tá em voga agora aí com as apropriações. Bom, qual condição, né? Qual a população dessa cidade? Qual é o cenário de determinada realidade? É uma outra pergunta. Tendência. Essa terra era produtiva há 5 anos atrás, né? Como é que esse cenário da paisagem, como é que a paisagem ela se deu, né? Como é que essa transformação da paisagem se deu ao longo do tempo para chegar ao cenário atual? Então dá para a gente fazer, entre aspas, assim, um giz histórico, vocês concordam? Dá para começar a gente a trabalhar para o passado em vez de trabalhar para o futuro? Porque isso é uma preocupação também, até na época de faculdade.